Você sabe identificar um gênio? Você sabe se uma criança é ou não é genial? Eu sou Eleonora Azevedo, professora de matemática, e nesse vídeo eu quero te falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, eu quero te contar a história do Gauss. O Gauss é um matemático fascinante que começou a desenvolver suas teorias quando ele tinha apenas 10 anos de idade. É isso mesmo, 10 anos de idade. Provavelmente você já estudou na escola ou está próximo a estudar PA e PG, progressões aritméticas e progressões geométricas. Quem começou a estudar isso, quem começou a desenvolver essas teorias foi o Gauss. E depois disso ele desenvolveu muita coisa ainda. Posso te contar essa história? Você tem 2 minutinhos aí? Eu te garanto que além de ficar fascinado, você ainda vai entender um conceito de PA. Como que é essa história então? Diz a lenda que o Gauss estava na escola, não sei se de castigo, não sei se foi só uma artimanha do professor lá para entreter os seus alunos, mas a história conta o seguinte, que o professor lançou para os alunos o seguinte desafio: somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 e assim por diante até o 100. E que quando eles terminassem, eles estariam livres dessa tarefa. E aí que o Gauss foi brilhante. Vem para o quadro para você entender melhor comigo qual foi a ideia dele. A ideia, a proposta do professor era o seguinte, ele tinha que escrever 1, 2, 3, somar na verdade, né? E assim por diante até chegar no 100. Vou colocar aqui 99, 100. Era essa a soma que ele tinha que fazer, tá? Até então nada demais, mas bastante trabalhoso. A ideia do Gauss foi a seguinte, eu vou escrever aqui do lado, ele escreveu aqui do lado, decrescendo, 100, 99, 98 e assim por diante até acabar, 2 e 1. E fez essa soma. Ao invés dele fazer essas somas isoladas aqui, fazer a soma vermelha e fazer a soma azul, a genialidade dele começa aqui, Ele soma linha por linha. 1 mais 100, 101. 2 mais 99, 101. 3 mais 98, 101. Olha o que ele percebeu aqui, 99 mais 2, 101. 100 mais 1, 101. E aí começa a sacada dele. Ele percebeu, imagina aí, né, que você está organizando 1, 2, 3, 4, até 99 e 100. Ele percebeu que se ele viesse fazendo a soma assim, de fora para dentro, vim somando termo a termo, o resultado era sempre o mesmo. Só daí ele já foi brilhante, que ele já não precisava fazer tantas somas. Se ele está vindo aqui, de fora para dentro, ele já precisava fazer só metade. Isso já ajudava muito ele. Mas volta aqui para o quadro para você entender como que ele finalizou esse exercício. Volta aqui para mim, olha o que ele faz. A ideia dele é o seguinte, quantas vezes esse 101 vai ter aparecido aqui? Quantas linhas eu tenho? 100 linhas. Então, ele não precisa somar o 101 100 vezes também. Ele pode simplesmente fazer o 101 vezes 100. Olha como ele reduziu o problema dele. Ele ia fazer uma adição ali com 100 parcelas e o que ele vai ter que fazer, na verdade, agora é só 101 vezes 100. 101 vezes 100 é 10.100. Mas observa que quando ele faz essa soma, esse 101 que aparece em cada linha pretinho aí, ele é a soma de 2 colunas. Então, na verdade, a gente ainda vai precisar dividir esse valor por 2. Eu vou fazer aqui, o 10.100 dividido por 2. Por que a gente vai dividir esse valor por 2? Porque eu estou somando 2 vezes a coluna vermelha e a coluna azul. E, na verdade, eu quero uma coluna só. Quando eu faço isso, eu vou chegar na divisão aqui de 5.050. Essa é a soma. E aí, a gente tem tudo a ver com PA. Eleonora, até agora eu não entendi o que você está falando de progressão aritmética aí. Eu não entendi a sua associação. Vamos voltar para o quadro aqui, que eu vou fazer para você entender melhor.
Olha o que tem aqui. Vê se isso não é uma PA, ó. 1, 2, 3, 4 e assim por diante até o 100. Observa que isso daqui, para a gente ter o próximo termo, basta eu somar 1. Se eu tenho uma soma constante, uma sequência, para obter o próximo termo, a soma é constante, eu tenho a ideia de PA. Quem que seria a minha PA aqui, ó? A minha PA, o primeiro termo é o 1 e a razão é 1 também. O último termo, no nosso caso, seria o A100, que está coincidindo com a quantidade de termos, que é o 100. Olha o que o Gauss fez, ó. Olha essa linha aqui, a primeira linha de todas. Vou mudar a cor da caneta aqui para te chamar a atenção. Esse termo aqui é o A1, é o primeiro. Esse termo aqui, ó, é o último, que eu vou chamar de AN. A gente teve 100 linhas. Esse 100 que apareceu aqui pra gente é a quantidade de termos, é N. Traduz aqui, vê se não é exatamente isso que o Gauss fez, ó. A1, que é o 1, mais o AN, o primeiro mais o último, vezes o 100, que é o número de termos, tudo isso dividido por 2. Olha quem que é a soma dos N primeiros termos da PA. É o primeiro mais o último, vezes a quantidade de termos, dividido por 2. Aqui está a fórmula, tá? Ele saiu de um exemplo aplicado e conseguiu generalizar isso. Você vai reparar que qualquer PA que você tiver, qualquer vez que você tiver uma sequência com essa característica, você consegue fazer essa soma. Então fica com essa dica aí, até mesmo para você usar nos seus exercícios, para te ajudar a memorizar essa fórmula. É sempre o primeiro e o último. Quando eu quero estabelecer a soma dos N primeiros termos de uma PA, eu vou pegar o primeiro termo e o último. Eu vou somar isso e dividir por 2, tá? Esse resultado aí tem que multiplicar pelo número de termos. Primeiro mais último, vezes o número de termos, divididos por 2. Observa como a história da matemática é interessante e como foi interessante essa ideia do Gauss de construir a sequência, a soma de uma sequência de uma PA. Se você gostou, dá um curtir aí pra mim. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Se você não me acompanha nas redes sociais, comece a me acompanhar, porque eu estou sempre postando novidades lá e vídeos interessantes como esse. Um abraço e até a próxima!